Olá pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um dia nos encontramos para ler a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Hoje está em Lucas no capítulo 11, de 15 a 26. É um evangelho muito importante para a nossa caminhada cristã. Jesus expulsando os demônios. O que significa isso? Vamos ver 7 dicas em 7 minutos. Vamos preparar para ouvir a palavra. Deus, você está dentro de mim, eu sei disso, Deus. Vamos falar Santo Inácio. Mas eu preciso desejar a sua companhia. E agora eu peço uma graça. Vamos pedir junto a graça. Senhor, que as minhas palavras sejam orientadas para o bem comum e para a comunhão fraterna de toda a comunidade. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe do demônio, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os pensamentos, Jesus disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos o expulsarão por meio de quem? Por isso mesmo, serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem for bem armado, guardar a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chegar um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que sobrou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, desperta. Quando o espírito mau sair do homem, fica vagando em um lugar deserto à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se ali. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Primeira dica, primeira chave de leitura. Nossa reflexão necessita, nesse dia de hoje, de nós reportarmos a carta dos Gálatas, do capítulo 3, de 7 a 14. Ambos falam da justificação da fé. Lá em Romanos 1,17 também fala. Mas hoje, Paulo fala para nós. Fala para nós o que, diácono? Para orientar os Gálatas que estavam querendo colocar a lei sobre a fé. Para nos orientar a não colocar a lei sobre a fé. Paulo faz uma verdadeira pedagogia do que é viver na fé. Diz que, para compreender a fé, nós temos que entender a ação do Espírito Santo. A verdadeira obediência é a verdade do Evangelho, meu irmão. É a verdade do Evangelho, meu irmão. Viver na fé nos resgata da maldição da lei. Nós estamos resgatados da maldição da lei. Sabia? Então nós precisamos viver na fé, porque nos faz entender a condição de ser igual no reino de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Olha, tira a sua cabeça, ninguém é melhor do que ninguém. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, ou a segunda chave de leitura,
Paulo relê a promessa que Deus fez a Abraão. Por que Deus falou para Abraão? Que sua geração seria maior do que a areia do mar. Imagina aquelas areinhas, né? Muito maior. Lembra que pela lei ninguém justifica diante de Deus. A lei não justifica nada. Nós precisamos viver da fé. Cristo nos resgata ao fazer de maldição por nós na cruz. Pois é, pois está escrito: maldito aquele que é suspenso no madeiro. E a cruz é um símbolo do sistema romano, usado porque eles consideravam maldito quem fosse para aquele madeiro. Mas o sacrifício de Jesus foi para que a cruz fosse resgatada até nós, os gentios. Terceira dica, terceira chave de leitura. É fácil entender. A presença do mal sempre foi uma preocupação dos filósofos, dos teólogos, tanto daquela época, né, como na época de hoje. E Santo Agostinho falou que ele tentou mudar esse pensamento maniqueísta, que dava igual condição ao bem e ao mal, como se os dois fossem uma disputa. Olha só, sabe o que é pensamento maniqueísta? O maniqueísmo, ele consiste num mundo fundamentado em uma dualidade básica entre os opostos, inconciliável, luz e treva, bem e mal. E isso não é assim não, não é assim não, viu? Santo Agostinho afirma que o mal não é um ser, mas a negação do bem. A negação. E no final eu vou contar uma história para você entender melhor, né? Em linguagem teológica, essa língua se personifica quando a pessoa peca. O pecado é que faz com que o mal ele apareça na sua vida. Temos que entender, meus irmãos, temos que entender, minhas irmãs, que ninguém é só bem, nem ninguém é só mal, mas ele convive em cada ser humano. Lembro mais uma vez que o mal é a ausência do bem e nunca o princípio. Quarta dica, diácono, quarta chave de leitura. Que nos livra deste mal, diácono? Quem é que nos livra deste mal? Tem um nome, chama-se Jesus de Nazaré. O Cristo que ressuscitado por Deus, está no meio de nós. A cada decisão que nós tomamos é preciso deixar nos guiar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a promessa de Jesus para todos nós. Precisaríamos de um tempo bem maior para essa reflexão, eu sei, mas vamos assim mesmo, né? No entanto, o que é importante dizer é que Jesus expulsa o demônio pelo poder de Deus. Lembra, o poder de Deus, o dedo de Deus é o Espírito Santo. Jesus faz toda uma catequese sobre o mal na vida humana. Ele alerta que o reino está dividido, está o reino devastado. Na época já existiam exorcistas, né? Muita gente falava desse mal, do mundo. E pediu a Jesus para dar um sinal do céu. Oxe, sinal do céu? Ele é o próprio sinal do céu e ninguém via. Então, para isso tudo, é tudo subterfúgio para quem não quer aceitar Jesus como o seu único e exclusivo Salvador. Aceite Ele como Senhor e Salvador e pronto. Está tudo feito. Jesus, ele alerta que a luta contra o mal deve ser permanente. Exige de nós vigilância cotidiana. Por isso, a oração tem que ser feita todos os dias. Cuidado. Como é que está a sua oração? Quinta dica, quinta chave de leitura. O tempo está acabando. Jesus reage e aponta a falta de bom senso. De quem? Falta de bom senso dos adversários. Em todas as vezes que falamos na Bíblia, demônios, de Satanás, para mostrar o fracasso dele e a vitória de Jesus. Jesus é aquele que faz triunfar na terra o reino de Deus. Ele destrui a força do demônio, a força do mal. É importante que todos nós, né, nos sintamos libertados e que assumamos os valores do reino, porque a libertação está no seu batismo. É com ele que você consegue
ter dentro de você o Espírito de Deus. Então me diga uma coisa, diácono. Quais são os valores do reino de Deus? Ah, você não sabe quais são os valores do reino de Deus, não? A prática da justiça e a prática da fraternidade. Pois é, né? Nós precisamos ser mais fraternos e a justiça tem que ser denunciada quando ela está falhando. O encontro com Jesus, pessoal, é decisivo. Ou você fica com Jesus e se liberta, ou fica com o mal e se escraviza. Ô diabo, onde é que está a força do mal? Eu respondo, na vida das pessoas que se colocam contra Jesus. Que não tem ele na sua confiança. Você tem confiança em Jesus? Então você está lutando contra o mal. Mas se você não tem confiança nele, não está lutando contra o mal. Ele liberta as pessoas pelo poder do dedo de Deus. E o dedo de Deus, já falei, né? É o Espírito Santo. E você tem esse Espírito Santo no seu batismo, né? Por isso nós temos que rezar sempre. Nas nossas reuniões, chamar o Espírito Santo. Na oração, nós temos que chamar o Espírito Santo. Quando deitarmos, temos que chamar o Espírito Santo. É Ele que nos fortalece e através dele nós impomos nossas mãos e esse mal desaparece, porque nós temos Deus dentro de nós. Já disse Santo Inácio. Quinta dica, diácono. A palavra de Deus, a vida de todo batizado, a sua vida. Jesus fala no Evangelho de João que nós deixamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos batizados, morremos para o mundo e nascemos para Deus. O batizado é chamado a testemunhar, a capacitar a graça de Deus que opera sobre ele. Se apodere, se aposta. Tome posse, meu irmão. Tome posse, minha irmã. Entenda, olha, tem perseguição a Jesus, a gente sabe disso, porque os afazeres messiânicos incomodam. A vitória sobre o mal incomoda. Expulsar o demônio incomoda, porque Deus é luz, né? Deus é força. Deus é imagem, Jesus é a imagem e semelhança do Pai. Então, o que Jesus enaltece é realidade coerente. Naquilo que Deus oferece, a partir da sua graça, deve ser o pilar de segurança da nossa vida. Sexta dica. Temos que ter consciência da fidelidade, da graça de Deus. É principalmente contra o mal. É a infestação de Deus que cala o mal. Deus faz calar o mal. Em nome de Deus, cale-se todo o mal. Quando nós somos fiéis à graça de Deus, quando ela tem centralidade na nossa vida, tudo acontece de bom. Vem a luz de Deus. Ela resplandece, né? Para combatermos o mal, nós devemos saber quais as nossas defesas contra ele. Que defesa são essas, diácono? Essa defesa pode ser obtida através da nossa vida de fé. Meu irmão. Vou para fulano que tem fé. Não, você tem fé. A nossa espiritualidade, nós falamos aqui de uma realidade espiritual, não é carnal. Existe o mal do corpo, que é a violência, que é o assalto, que é o acidente, né? O mal físico. Isso é o mal da vida. Mas nós estamos falando do mal espiritual, que ao invés de abordar lá fora, aborda dentro do nosso coração, dentro do seu coração, do meu também, né? Jesus diz assim, um espírito mal fica vagando e procura lugares para se instalar. Não foi assim que ele ouviu no Evangelho? Pode encontrar esse lugar, a casa limpa bem arrumada. O que significa isso, diácono? Que eu posso limpar meu coração para aquele mal espiritual, que ele nunca tenha voz nem vez dentro de mim. É isso que eu tenho que fazer. Se eu deixo o meu coração, minha vida de forma vulnerável, não mantendo a vida de oração, não mantendo uma espiritualidade, não dedicando meu tempo para o Senhor, por meio da palavra e dos sacramentos, a minha vida fica vulnerável para o mal. Mas como podemos nos blindar deste mal espiritual, diácono? Vou repetir de novo, mais uma vez, aliás, mais uma vez. Mantendo uma espiritualidade, você se mantém blindado por esse mal. Alimentado na fé, você mantém blindado por esse mal. Alimentado na oração, mantém-se blindado também. Meditando na palavra de Deus todos os dias, mantém-se blindado também. Confiando em Deus que vivemos em esse Deus que é tão maravilhoso para cada um de nós.
nós mantenhamos blindado também. E qual é a 7ª chave de leitura, diácono? Olha, está lembrado da semana passada, o Papa Francisco, ele lançou uma encíclica que reconhece que nós estamos vivendo um mundo de retrocesso na vivência da fraternidade. É um retrocesso. O pessoal acha assim, você deu 20 feiras. 20 feiras? Vixe Maria, que absurdo. Meu Deus, cadê a fraternidade? Meu Deus, meu Deus. Essas pessoas não estão vivendo um evangelho. Há uma luta de interesse em querer mostrar eu que faço, eu que dou. Não, não é assim não. Deus coloca, o mundo coloca um contra o outro, mas não é assim que a gente vence não. Fique em sintonia com Deus, né? Ajude o seu vizinho, ajude quem está de lado, caído na estrada. Está lembrado da parábola do samaritano? Olha só, o maniqueísmo político gera essa polarização, cuidado. E a polarização gera, sabe o quê? O ódio. E o ódio gera a violência, o egoísmo e a falta de fraternidade. Então assim, para o melhor entendimento, nós lembramos para você um ponto que eu vi e quero passar para você, que para você fixar melhor esse evangelho, né? Que vai como para o seu coração, né? Deus existe? Perguntou um professor a um aluno. Deus fez tudo que existe. O aluno respondeu assim, corajosamente, né? Sim, Deus existe, Deus faz tudo. Aí o professor diz assim, replicando para o menino, se Deus existe, todas as coisas, foi Ele que fez, então Deus fez o mal? Pois então Deus é mal. Aí o estudante calou-se diante daquela resposta daquele professor, e o professor ficou todo, né, gloriando, porque disse que a fé era um mito. Aí vinha a força do Espírito Santo, aí alguém fala, outra pessoa falou, professor, posso falar? Aí disse, sem dúvida, fale. O jovem ficou de pé e perguntou, professor, o frio existe? Aí o professor olhou assim, claro que existe. Aí o rapaz respondeu, não, professor, o frio não existe. Segundo a lei da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Criamos esse termo para escrever como nós sentimos a falta do calor. Aí ele perguntou ao professor, a escuridão existe? Aí o professor respondeu, claro que existe. Aí o rapaz respondeu ao professor, a escuridão não existe. A escuridão, professor, é a ausência de luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão a gente não pode estudar. Escuridão, professor, é um termo que o homem usa para descrever o que acontece quando acaba a luz. E finalmente o João perguntou assim, professor, o mal existe? Ele respondeu, claro que existe, menino. Isso é chato. Está querendo me desafiar? O mal existe. Então ele falou assim, professor, o mal não existe. Professor, o mal é a ausência por si só do bem. O mal é a ausência de Deus. Deus não criou o mal, professor. Não é como a fé, o amor, que existe a luz e o calor. Por isso foi Deus que criou. E como o frio que estude, que não há calor, ou a escuridão que acontece quando não há luz. Deus existe, professor, quando você deixa os ensinamentos dele entrar em você, e com ele você vence todo o mal da sua vida. E você encontra essa paz ouvindo a Deus. Então, meu irmão, seja luz, exercite Deus dentro de você, exercite sua espiritualidade, tenha tempo para Deus, tenha tempo para ser luz nesse mundo. A todos vocês, um bom dia. Sinta-se abençoado por Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Paz e bem. Até amanhã.